E aí o que acontece? O povo de Judá se acomodou. Então eles começaram a construir suas casas, casas bonitas, casas bem feitas. Aí foi onde Deus levanta Ageu para profetizar. Deus falando para eles que eles tinham uma casa bonita e eles tinham se esquecido da casa de Deus, que era o templo. E ali nós vemos um grande avivamento por parte de Ageu, no qual eles retomam as forças novamente. E Deus abre a porta de facilidade para que assim o imperador, que na época não era mais Ciro, já era outro imperador, pudesse abrir as portas para que assim eles pudessem continuar a reconstrução do templo. Tá certo? E assim esse templo ficou pronto em 516 a.C. Esdras e Neemias já foi no período posterior de Zorobabel, certo? Então depois de Zorobabel, uma leva de milhares de judeus retornou a Jerusalém com Esdras em 458 a.C. E alguns anos depois, com Neemias em 445 a.C. Então foram 3 levas, uma leva com Zorobabel, outra leva com Esdras e outra leva com Neemias. O escriba Esdras era doutor da lei e versado em Moisés, então ele tinha muito conhecimento também a respeito das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Então quando fala da lei, está falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, certo? Ele era altamente versado em Moisés, então ele sabia muito bem a condição moral dos judeus e conhecia muito bem a palavra de Deus. Então ele foi ali para reconstruir a parte moral, a parte espiritual dos judeus em relação a Deus. Na Babilônia, os descendentes de Abraão aprenderam a violência, o crime e a imoralidade, uma vez que em Jerusalém os filhos de Jacó continuaram na prática de pecados como divórcio, usura e infidelidade a Deus, ou seja, se curaram da idolatria, mas continuaram e aprenderam novos pecados, né, digamos assim. Começaram a desenvolver novos pecados ali na Babilônia, aprendendo aquilo que não deveriam ter aprendido de ruim. E começam a praticar isso no retorno deles para a sua terra. Então Esdras se afligia com essa lamentável condição do povo, então resolveu deixar a Babilônia e partir para Jerusalém com o propósito de ensinar ao povo o caminho do Senhor. Então ele veio com a intenção de corrigir o povo, o pecado do povo, né? Então o líder ele tem essa função, essa obrigação, né, de corrigir os erros daqueles que são seus liderados, tá certo? Então chegou a Jerusalém mais ou menos em 458 a.C. Então o que ele faz? O que Esdras faz? Ele restaura o culto santo. Ele proíbe o divórcio, acaba com esse negócio de divórcio, certo? O casamento com estrangeiros, para evitar o mesmo erro dos samaritanos, que se casaram com os estrangeiros e perderam sua identidade, certo? Como povo, como nação de Deus. Então ele restaura o culto, proíbe o divórcio, acaba com esse casamento com estrangeiros, e obriga o povo a seguir as palavras de Deus, né? Obriga mesmo, ele insiste nisso e obriga o povo a seguir a Deus e a lei de Moisés. Então Esdras, Neemias agora, falando de Neemias, foi o restaurador. Então, alguns anos depois de Esdras, Neemias, ele vem também para Jerusalém. Conta a Bíblia que ele estava ao lado, ele era copeiro, servia o rei Artaxerxes. E ali o rei percebe que Neemias está triste. E ele pergunta a Neemias. E Neemias, com temor, responde: como eu não estaria triste? Pois a cidade em que